Bem-vindos a mais um episódio deste nosso podcast Regresso a Casa, um podcast que se preocupa em dar o ênfase na importância que o lar tem e importância central na nossa vida, do lar, da educação e das nossas crianças. Hoje estamos aqui para experimentar um novo formato. Vamos entrar no campo da tertúlia. Decidimos, e eu já vos conto com quem, decidimos, aqui de um desafio mútuo, agarrar alguns temas que são muito queridos ao lar, eu diria que são infinitos, e vamos dissecá-los, vamos conversar sobre eles, sem às vezes muita direção, mas principalmente para que duas pessoas com alguma paixão por estes temas possam trazer-vos duas opiniões, porque não? E em algumas das frases, palavras e ideias que vão aqui ser partilhadas, vocês podem se rever em algumas delas e principalmente pôr-vos a pensar, porque são temas que nos são muito queridos e penso que são queridos a muita gente, porque não fosse o lar a nossa melhor e maior paisagem. E comigo tenho a Maria do Mar. Este desafio, que eu acho que ligeiramente começou por ti, não foi? Uhum. E que eu fiquei a pensar, mas como é que vamos atacar isto? E depois aceitei, não é? Não demorei muito tempo. Eu sou fácil. És muito fácil. Tenho que mudar isto em mim. Não mudes, não, tem que ser fácil. Uhum. Ok. Fácil e leve. Apaixonado, pelo menos, não é? Isso. Sim, muita paixão. E por isso vamos estar aqui de vez em quando, os dois, vamos escolher os tais temas, que para hoje decidimos, ou não fosse a separação das pessoas. Eu não gosto de falar de divórcio, porque a preparar-me para este podcast, para este episódio, fui ver a estatística. E a estatística mente numa coisa. É que as pessoas juntam-se e separam-se, mas a estatística só apanha o casamento no papel. Logo, o divórcio no papel. Não há estatística fiável sobre as pessoas que estiveram juntas e depois separaram-se. Com ou sem filhos. E por isso, não sei se será por isso, mas também Portugal aparece na Europa como um dos piores filhos desta família, como projeto da sociedade. Parece que é um projeto vivermos organizados em famílias. E então descobri por este lado que nós somos uns maus seguidores desta instituição família, porque há uma coisa que, pelo menos nessa então estatística mais formal, dão conta que em 2023, que é a estatística assim fechada, tivemos metade dos divórcios, os divórcios foram metade dos casamentos, isto tudo ao nível do registro. Claro que os divórcios podemos ter pessoas com 30 anos, 40 anos de casamento, não quer dizer que estes que agora se casaram, metade se vão divorciar. Não tem a ver com isso. Por acaso isso tem graça, estás a dizer isso. Quando eu fiz o CPM para o meu primeiro casamento, quando fomos ao CPM, os instrutores que lá estavam, aquele casal que orienta, disseram logo, vocês aqui são 8 casais. Só 2 é que vão ficar juntos. Disseram-nos logo isto assim. Mas juntos até à morte ou juntos 10 anos? Lá longo. Não sabem, né? Eles também não sabem. E estamos todos a engolirem-se aqui a olhar para cada um e dizer, aqueles não vão ficar, aqueles não vão ficar. Eu não fiquei. A forma como aquele se está a rir já não está convicto. Não, mas vias bem várias dinâmicas. Havia um casal estranhíssimo que dava logo para perceber que aquilo não ia dar. Mas nós fomos desenhados para encontrar uma pessoa, não é? Não é? O que é encontrar o amor? É o passo a seguir, é depois viver junto, não é? Não é os eternos, tu vives na tua casa, eu vivo na minha, não é? Também já há muitas configurações dessas, mas... Sim, mas é o que der para cada um.
Mas sim, Sim, mas supostamente nós a não maioria, somos né? completos sozinhos. Sozinhos. É bom que sejamos autossuficientes sozinhos, mas ainda melhor é podermos partilhar com alguém e seguir juntos na viagem. Mas isso estás a dizer, na tua opinião, somos autossuficientes O que eu digo é, tu não seres carente ao ponto de dizer estou sozinho, estou infeliz, porque preciso de alguém. certo. É o oposto disto, é estou sozinho e estou bem. E quando se juntam faz o mais um 3. Exatamente. Pronto. Quando se juntam é uma cena... Mas depois lá estão os filhos a dizer, vocês não sabem somar o mais um 3. Se calhar, não é? É um plus, é para ser ainda melhor. E é uma escolha. Eu estou a escolher ir com esta pessoa, caminhar juntos. Porque somos complementares, porque podemos crescer um com o outro, porque é bom, também tem momentos difíceis e aí pode-se crescer e evoluir. Mas não aquele lugar carente de estou sozinho, preciso mesmo de alguém, se não sou infeliz. Não, isso não. Mas tivemos aqui uma pessoa no episódio, Rui Simas, que falou uma coisa gira, que é, o desafio não é eu gostar de alguém muito tempo, o desafio é ter alguém que goste de nós, que nos ache interessante durante muito tempo. Ou seja, não o contrário, não é? Sim. E eu acho mesmo aquele clichê que se diz, uma relação ou um casamento tem que ser regado como uma flor. E tem mesmo. Porque a base de um casamento, ou o que diferencia um casamento de uma grande amizade, supostamente, é a relação sexual. E para haver relação sexual ou vontade, tem que haver admiração pelo outro. Então, Adoro a palavra admiração. então não dá para estagnar, não dá para achar que aquilo está garantido. É uma coisa que se tem que ir construindo. Claro, claro. Ou seja, só amas o que admiras. Se calhar é isso. Só amas o que admiras. Sim. Sim, mas a história mas a história do regar, achas que é uma coisa consciente no sentido daqui para cima? Ou é daqui para cima? Eu acho que tem que ser daqui. Daqui para cima, não é? Daqui a toda a hora. Sim. E é muito fácil no dia a dia, na correria, nas logísticas, perder-se um bocadinho o romantismo, perder-se um bocadinho o parar e conversar um bocado mais sobre não só o que é trivial, ir confirmar, checar como é que está o outro, eu poder dizer como é que eu estou. Eu imensas vezes chego ao pé do meu marido e digo assim, António, preciso de um abraço, já quase lágrima no olho, preciso de um abraço. E ele abraça. Fica ali imenso tempo. Pronto, depois já está bom. Já está bom e ele não te pergunta a seguir, mas quer saber porquê? Não, de todo. Ele sabe que se eu quiser eu conto. Muito bem. Olha, mas isto traz um grande desafio, não é? E chegarmos aqui ao que nós queremos como tema central hoje deste episódio, que é, a seguir nascem os filhos, a seguir vêm as nossas crianças, quase... Epá, eu não sei quanto a ti, mas eu tive as minhas filhas, cada uma delas, sempre com o desejo... Havia também aqui uma parte narcisista até, que era, quanto de mim vem aí? Quase essa parte também. Mas a vontade de dizer assim, é só isto, agora nasci, cresci, arranjei uma pessoa e morro. Credo. Não é? É só isto a vida? E sempre achei o chamamento de ter um filho, sempre achei uma coisa natural, mas muito a puxar-te, sabes? Não é natural ali num livro, é... Eu quero ver algo que eu criei. Não é? Acho que escrever um livro é uma criação, plantar uma árvore, fazer um desenho, as pessoas das artes até, não é? Concretizar desejos. Mas isto é outra coisa, eu acho que é outra coisa, não vem no plano dos desejos de 2026, acho que é outra coisa mais contínua, digo eu, mais contínua. Mas depois eles vêm, não é? Começam a povoar o lar, e depois estávamos a falar disso antes de começarmos a falar, antes de falarmos aqui à vossa frente, que era, com ou sem separação, aquele erro que às vezes podemos cometer inadvertidamente,
que é usar os nossos filhos como pombos correios. Nós até achámos piada, se calhar vai ser o título do episódio, até achámos piada isto do pombo correio. Mas o que é que tu achas que está a acontecer quando nós usamos os filhos como pombo correio? O que é que achas que está aqui a acontecer de mais grave? Eu acho que está aí de mais grave é o peso que estamos a transferir para as crianças ou adolescentes, ou o que forem. Que é o seguinte: vai lá dizer isto ao pai ou vai lá dizer isto à mãe, porque eu não consigo falar com a mãe ou eu não consigo chegar ao pai. E de repente a criança, que é o pequeno, no meio desta relação os pais são os grandes, as crianças são os pequenos, é o pequeno que de repente tem que estar a resolver as coisas dos grandes. E o que é que acontece? Supostamente, nas constelações, nós dizemos que há 3 leis pelas quais se regem as constelações, que são as 3 leis do amor consciente. E tem a segunda, que é muito importante, que é a ordem, ou a hierarquia. Cada um tem o seu lugar e é no teu lugar que tu tens a paz e que tu tens a força. Então, como é que isto funciona? Os pais estão atrás e os filhos estão à frente. Quando um filho serve de pombo correio ou de mediador ou de salvador da relação dos pais, porque eles não se entendem, sai do lugar do mais pequeno para ir para o lugar maior do que o grande. Espera, eu já estou aqui com o nó na cabeça. Tu trouxeste os teus bonecos, não? Tu andas sempre com os teus bonecos. Eu ando sempre com eles. Temos aqui pai e mãe. E temos aqui um filho. E estes não se entendem, não sabem comunicar. Ok. E o filho Mas porquê é que eles estão virados para barulho. ali? Porque aqui é o caminho e é a vida. Ok. Ok? É o fluir natural da vida. Aqui atrás vem a ancestralidade e a morte. Ok. Ok? Então, quando estes dois não se entendem e um filho sente a necessidade, o chamamento de intervir, ou porque é pedido pelos pais, ou porque sente que se não tomar as rédeas vai correr mal. Espera aí, aqui estamos a falar que não é o filho ganha protagonismo por ele próprio e acha que tem que intervir. É os pais começam a pedir ajuda, de certa forma, a pedir ajuda para que o lar funcione. Certo. E que de repente o peso fica aqui. Ok. Ok? Quem está a ser chamado para intervir e para resolver, que é o pequeno, sente um peso por estar a ter que fazer isto. E acontece este movimento. Ele estava aqui assim, a olhar para a vida, e de repente, tem que olhar aqui para os pais, tem que ir acudi-los. O que é que ele faz automaticamente? Ele vira costas à vida. Então, neste momento, para esta criança, o seu caminho, os seus objetivos, os seus sonhos ficam confusos, ficam assim, foggy, blur, e também a sua força. Porquê? Porque a sua força está canalizada para aqui, não para resolver as suas coisas, os seus desafios, ir atrás dos seus sonhos. Ou seja, fica sem força para a vida, não é? Sim, exatamente. Ir agarrar, vamos embora. E mais, o movimento não é só este, o movimento ainda é este, que é, ele vem para o lugar do maior do que o grande. Quem é que deveria estar aqui? Pela ordem natural, o avô e a avó deste lado e o avô e a avó deste lado. E de repente o filho vem para o lugar dos avós, que é ter que tomar conta destes dois. Porque eles não sabem comunicar, porque eles não sabem como chegar ao outro, porque eles abdicaram dessa responsabilidade e a passaram aqui ao pequenote. Ou seja, isso depois é um peso grande demais para uma criança que ainda está em formação, ainda está ele próprio a encontrar o seu caminho, a sua força. E como tu dizes, o nosso lar é a nossa paisagem. Sim. É ali que nós apreendemos como é que são os relacionamentos e como é que funciona o mundo. Então esta criança vai levar para a sua vida adulta a noção de que tem que estar sempre a mediar e a intervir. Ou seja, e a salvar. E continua. Exatamente, continua a carregar esta disfunção. Então, nas amizades ela é aquela que está sempre a pôr paz. No relacionamento, geralmente entra em relacionamentos tóxicos ou conflituosos e é aquela que está sempre a pôr água na fervura. E no trabalho escolhe o parceiro que precisa também de ser cuidado. Exatamente. Também anda assim desnorteado. Como teve que cuidar mesmo sendo os pais. com a mesma idade, claro. Exatamente. No trabalho, se calhar, tem um patrão que é uma besta e cala e consente. Então, esta postura vai para a vida. E se esta pessoa não questionar ou não fizer terapia, provavelmente... Ou seja, a vida vai estar sempre ali um bocado adiada, não é? Sim.
é quase uma miragem difusa. Porque na realidade vai estar sempre assim. Vai estar sempre assim. O que mais me preocupou e mais chocou agora na explicação com os bonecos, eu adoro os bonecos, a explicação dos bonecos é que eu imagino essa criança com um peso enorme. Eu imagino essa criança a adiar tudo o que aprende com a brincadeira, tudo o que aprende por ser uma criança livre, tudo o que aprende quando sonha. Ao não poder nem ter tempo nem espaço para sonhar e ser criança, não é só adiou porque o momento para ser criança fechou, a porta fecha, não é? Sim, porque quando é obrigada em pequenino a intervir e a resolver a vida dos pais e vem para o lugar de maior do que o grande, está a ter um crescimento precoce, está a ter que ser responsabilizada. Mas atabalhoada, porque é um crescimento atabalhoado. Pois. Também, não é? Então depois em adulta é alguém que não se permite ir mais além, ir mais longe. É alguém que não se permite sequer pensar quais são os meus sonhos. O que é que eu gostaria de fazer? Ou, o que é que realmente me realiza? Não, isso está tudo para trás. Porque quando tu tens que acudir aqui, quem é que fica para trás? És tu próprio. Claro. Então vai assim para a vida. Ou seja, não desenhaste um projeto aos poucos, teu projeto? Sim, é o que te vai acontecendo, é o que a maré te traz, é o que te vai sendo solicitado e tu estás ali, assim, nesta postura sem força. E provavelmente até te sentes desmotivado com a própria vida porque vês que não chegas para resolver o problema de dois adultos. Pois, é uma frustração permanente. É uma frustração permanente. Se eu não conseguir resolver a vida aos meus pais... Como é que eu vou resolver a minha? Não consigo resolver nada. Deem-me tarefas pequenas, seja, não me deem tipo grandes sonhos. Não é? Eu sou incompetente com a vida. Isto também pode dar para o outro lado, que é... Eu vou ser um furacão, eu sou uma super mulher, não há nada que eu não possa resolver. Mas aí também entras numa onda de sacrifício e de exaustão, em que tu estás a querer provar, construir, fazer diferente dos pais, com alguma arrogância inconsciente e julgamento, e aí tu dás por ti completamente exausto. E muitas vezes vem daí os burnouts. A determinada altura, a criança parece estar a viver 3 vidas. Está a viver por 3. My God, sim. Não é? A gente já nem tem tempo para viver uma, agora viver por 3. Porque o que eu vejo, por exemplo... E são pessoas que estão sempre preocupadas com os outros. Sim, sempre. Sim. Pô, não sei quem tem aquele grande drama, ai, tem que ir lá, tem Síndrome que ligar. do bombeiro. É o bombeiro de serviço. O bombeiro de serviço quer salvar o mundo. Onde é que fica? No fim da lista, no fim da fila, exausto. A vida dele. A toda a hora, porque os outros são a prioridade. Claro. Ele nunca é a sua própria prioridade. Claro. Mas eu estou aqui a ver uma coisa também gravíssima, que é a criança até aos 2 anos, 70 e tal % do cérebro está formado. E depois vai até aos 25, com as ligações neuronais, não sei o quê. Mas até aos 6 anos, ainda por cima, tudo o que se passa à volta na paisagem lar, ele faz por imitação e apreende tudo e suga tudo. Porquê? Porque como o cérebro anda muito depressa, quando comparado com a vida vivida, ele parece que fica com buracos, com coisas por preencher, e que ele preenche com a primeira coisa que apanha. Ou seja, porquê? Para uma criança, a ansiedade vem de não lhe explicarem, de não saber. Todas essas ansiedades, pequenas ansiedades ainda, é porque ele tem aqui um buraco, o cérebro cresceu muito, as experiências são poucas, ele tem aqui um buraco, sentido figurado, mas tem aqui um buraco sobre várias coisas, sobre várias questões, e o que ele vê à volta, ele diz, então é assim que se faz, e mete no buraco. E ele cria um mundo para se sentir estável, ele cria um mundo, é assim que se faz as coisas. Agora, quando a paisagem não é boa, quando os exemplos, ele tem que fazer, né, ir ajudar os pais, quando não é a função dele. Outras coisas, que é, ele depois pega nisso e vai para a escola, e com as amizades, e depois com os avós, e depois com os primos, e depois com toda aquela gente à volta. Ele preencheu ali alguns buracos, claro que, era o que estavas a dizer, com terapia, eles lá mais à frente, ou com ajuda, ou com, sei lá, pensarem alguém que as coisas que lhes não traga assim. Consciência, sim. Outra paisagem que lhe traga, outra forma de resolver as coisas, e que ele diz, afinal não é assim que se faz, é assado. Então ele substitui. Também há então outra ele maneira de se fazer, sim.
Sim. E ele aí substitui. Mas já viste uma vida toda Sim. com estas coisinhas que estão lá a preencher os tais buracos não corretos. O que é que nós fazemos nas constelações? Este adulto que vem à consulta vai olhar para aqui e tem que dizer sim. Sim a tudo o que foi tal como foi. Porque vocês não souberam fazer diferente. E arranjar um bom lugar para os pais no seu coração com toda a dor que isto lhe provocou. Claro. Porque o Bert Hellinger diz-nos que tudo o que eu excluo ou rejeito cresce, atormenta-me, repete-se. Torna-se maior, exatamente. E repete-se. Daí vêm os padrões repetitivos. E tudo o que eu incluo e digo sim, eu liberto. Eu fico livre. Ok? Então é sempre o movimento primário de todos, é dizer sim. Dizer sim a tudo o que foi. Mas o meu pai, a minha mãe, é por isso que a minha vida não funciona, não sei o quê. Ok, isso é uma postura infantil e de vitimização, que é um adulto que se põe no lugar infantil, que se queixa, que exige, que reivindica, etc. Então, vamos para o adulto. Um adulto tem a força para olhar. As crianças buscam culpados, os adultos buscam soluções. Então, em terapia, logo, não, vamos para as soluções. É olhar e dizer sim, foi o melhor que eles conseguiram fazer. E agora, passamos a ver neles a força para eles se entenderem e para eles lidarem com a história deles. E mesmo que eu não veja a força, porque toda a história foi que eu não vi a força neles, eu confio que essa força está lá. Mas a minha preocupação, isso serve para as crianças, filhos dele. Serve, eu vou-te explicar. A minha preocupação é uma criança pombo-correio. Vamos chamá-la assim. Uma criança pombo-correio. Com 9 anos não tem essa capacidade de dizer isto é vosso. Não é? Não, de todo. Não tem. E a minha dor agora está aqui com esta criança que, não tendo capacidade, ou seja, quase que o apelo é mesmo, quem está a fazer dos filhos pombo-correio, parem, por favor, não é? Parem com isso. E a história da expressão fez luz, agora veio-me aqui, sabes porquê? Porquê? Porque esta história é um bocadinho, tu estás numa sala, foste lá colocada às escuras, e depois tiram-te a venda. E estás numa sala fechada e não sabes o que é que lá está. Tudo onde tocas, e não é a tua sala, é uma sala com objetos, tudo onde tocas às escuras te assusta. Certo. E podes inventar histórias para todos aqueles objetos. Tu podes inventar ameaças para todos aqueles objetos. Ok. Quando todas essas histórias que tu inventas para todos aqueles objetos que tu não conheces e que estás a tocar, porque estás-te a mover para tentar encontrar uma saída, bastava acenderes o interruptor e dizer assim, e se apagares a seguir, mas já sabes, nada daquilo te afeta, já consegues procurar a saída sem nunca te assustares. A história do faz-se luz aqui é um bocado isso, ou seja, parece que a criança está numa sala escura, com coisas a acontecer que ela não entende, tenta fazer o seu melhor para encontrar uma saída, e normalmente até é fazer o seu melhor para ajudar os pais, porque lhes tem muito amor, não é? Porque depois, ainda por cima, isto é com base no amor. É, amor inconsciente. Qual é o amor inconsciente? O Bert Hellinger divide o amor em 2 tipos. O amor consciente e o inconsciente. O inconsciente é o que quer ir ao salvamento. E o amor consciente é o que vê a força nos outros e diz, vocês têm a força, eu deixo convosco. Eu já não interfiro, eu já não carrego, isso não é meu. Eu não sei se era mesmo isto que o Freddie Mercury queria dizer quando Too Much Love... Não, era o Too much love. Não era o Freddie Mercury, foi a música lançada pelo Brian May. O Brian May é que depois fez esta música que era Too Much Love Will Kill You. Mas também é um bocado isso, não é? Se tu entregas amor a mais e de forma não canalizada, sem direção, sem impor limites, é só despejar amor porque na dúvida resolve. Não resolve, não resolve nada. O amor que cura é sempre o amor consciente. E o amor consciente está ligado a estas 3 leis do amor. Tem que haver pertença, não podem haver excluídos. Tem que haver ordem e hierarquia, não pode de repente cada um saltar do seu lugar para acudir a A ou B ou C e ir ao salvamento. E tem que haver equilíbrio entre dar e receber. Lindo. É lindo. Lindo. É verdade, é lindo. Eu vou tentar arranjar uma quarta. Não.
É porque o homem já morreu, não é? Só por causa disso. Tentar acrescentar. Mas olha, é muito giro tu dizeres que o que me preocupa é a criança no meio disto tudo que não tem referências. Há muitos pais que vêm fazer constelações por outros assuntos e que de repente isto aparece e eles tomam esta consciência. Os filhos são terríveis a ouvir, são excelentes a imitar, o que é que eu estou a dar de exemplo, o que é que eu lhes estou a passar que é meu e que estou a abdicar da minha responsabilidade e que estou a querer que alguém resolva, alguém tão pequenino para quem é tão pesado. Porque se tu conseguires, se conseguirmos explicar as consequências, já falaste aqui um bocadinho, mas se conseguirmos explicar que existem consequências que ficam nos nossos filhos por nos portarmos assim, neste caso pombo correio, se calhar é mais fácil dizer, é isto que quer que este adulto vá fragilizado para a próxima relação, que quando vá criar o seu lar, vá fragilizado. Repetir, porque sim. eu lembro-me de uma coisa, lembro-me de alguém um dia desafiar-me, estávamos a falar sobre a igualdade de género, em tudo. Igualdade de género. E eu dizia, eu não preciso explicar às minhas filhas. E choquei a pessoa. A pessoa dava a dizer, como assim? É por isso é que estamos como estamos. E não sei o que. Claro que era uma mulher. E eu expliquei-lhe, com muita calma, ainda hoje ela não me fala, por isso foi com muita calma. Funcionou imenso. Funcionou. Expliquei-lhe que, tendo 3 filhas, e sabendo que, a correr tudo bem, vão querer ter um parceiro, vão querer criar o seu lar e, eventualmente, ter filhos. Isto é a probabilidade maior. Eu ia estar destroçado se depois, nesses lares criados, elas fossem o elo mais fraco. Elas não tivessem essa igualdade. E então, como é que eu garanti isso? Não foi com retórica. Foi que, em nossa casa, eu e a Isabel somos iguais. E elas, ao crescerem, a observar essa igualdade na prática, não é? Em teoria. Estamos a jantar, eu falo sobre a igualdade de género e depois elas o que observam é eu chego a casa, ponho-me a ver futebol e a beber cerveja. Dias a fio. Um dia, de vez em quando, sabe muito bem. Irmos à dobra, não é? Agora ficas tu a beber cerveja, mas eu não bebo, bebe. Outra coisa espetacular que também existe, a pedagogia sistémica. O que é isso? É as constelações familiares levadas às escolas e consultas para crianças. Em que, de uma forma mais leve, com bonecos, não é? Sim, uma forma mais leve, com brincadeiras, ir introduzindo estas 3 leis do amor consciente às crianças. Mas aí era do género, vamos aqui brincar, porque eu acho que brincar é... Sim, pode ser a É fazer transversal, é desenhos, transversal. pode ser a brincar, e tu vês, agora onde é que está a mãe, agora onde é que está o pai, e vês como é que eles posicionam. Mas e é tu ao mesmo começas tempo... a topar as Não, dinâmicas isso é possível, mas disfuncionais. isso é diagnóstico. Sim. O que eu estou a dizer é, numa brincadeira com bonecos nas escolas, é um bocadinho dizer-lhes, reforçar qual é o lugar deles. Tal e qual. Porque assim que tu sabes o teu lugar, como é que tu dizes? Quando nós mudamos, o mundo à nossa volta muda. Então, se a criança é reforçada a saber o seu lugar, tudo o resto já não tem espaço para comer esse lugar. Tal e qual. Eu estava aqui a acabar de Estás a dar falar... a tal força à criança. Mas a história de igualdade de género é a mesma coisa. Tenho a certeza que cada uma das minhas filhas sabe o seu lugar, não há espaço para ninguém abusar. Eu sei isso. Por isso a história da retórica, não preciso. Não preciso. E nisto aqui, especialmente agora no tema do pombo correio, vamos tentar aqui falar um bocadinho mais sobre que a uma criança pombo correio vai, muito provavelmente, dar um adulto, e agora vamos aqui tentar, estavas a dizer, Salvador, Bombeiro. vai a correr, mas a tem. grande consequência é deixar-se a própria trás. pessoa para trás. Mais. Não seguir os seus sonhos, não acreditar em si mesmo. Não seguir os seus sonhos. Merecimento abaixo de 0, autoestima. Mas qual é o problema de não seguir os seus sonhos? Há gente que diz, eu não tenho sonhos nenhuns. Ok, qual é o problema de não seguir os teus sonhos? A terceira lei do amor consciente é o equilíbrio entre dar e receber. Como é que isto funciona? Tu recebes dos teus pais a vida.
E o que é que isto significa? Os grandes dão, os pequenos recebem. Os pequenos não devolvem aos pais em modo de agradecimento, nunca. E nesta relação não há... O equilíbrio entre dar e receber é só os pequenos recebem e os grandes dão. Porque tu não podes devolver aos pais aquilo que eles te deram, que foi o maior bem, que é a vida. Claro. Tu não consegues devolver a vida. Então qual é a maneira de criar este equilíbrio com os pais, de agradecimento? É tu ou constituires família, uma família... É ir forte para a vida. Uma família estruturada e harmoniosa e onde tu estás bem, em paz e leve e com força no teu lugar, ou tu construires sonhos. Tu fazeres valer a pena a vida que recebeste e dar-lhe um bom significado. Claro. Dar-lhe um... Não me está a vir a palavra, mas é... Fazer sentido. Isso, tudo fazer sentido. Isso, construires algo maravilhoso. Sim. E há pessoas que conseguem as duas coisas, conseguem criar lar e conseguem criar algo mais para como é que se chama? Para a sociedade, para o mundo, sim. algo por contágio construtivo. até. Sim, exatamente. Que é, serem pessoas de grande valia. Sim, tu recebeste daqui e tu deves continuar. Porque... Ou dás vida ou constróis sonhos, ou materializas sonhos. E quando uma pessoa diz, eu não tenho sonhos, Alguma coisa se passou. Sim. Eu não tenho sonhos, não preciso concretizar, o lar também não está a grande coisa. Isto aqui, se tiveste filhos, vai passar para eles. Claro. E é um Claro peso. que sim. Pegada, eu digo pegada geracional. Fala-se agora pegada por todo lado, eu aproveito logo a boleia. Uma coisa que eu costumo brincar aqui nesta fase que estás a dizer, do dar e receber, eu costumo brincar com... os filhos nunca irão amar os pais, isto no equilíbrio, nunca irão amar tanto os pais como os pais os filhos, porque por causa mesmo disso, eles são nossos filhos, há uma passagem de vida, há uma coisa incompreensível. O amor incondicional. Exato, é incompreensível, é desgovernado, Por isso, porque é que nós depois cobramos muitas das vezes atitudes e pomos ao mesmo nível que é do género? E se eu te fizer isto também, vais gostar? Ok. O que é que acontece aí? Esses adultos que fazem isso, na verdade, emocionalmente, e isto vai doer, não são adultos, são crianças. É isso. Ainda cobram, ainda exigem, ainda julgam, ainda buscam culpados. Isso é a postura da criança. É por vazio emocional. E têm que aceitar que o amor deles por eles é muito maior e que eles, para os pais, é menor, ponto. Gostam, amam, não tem mal nenhum, mas é muito menor. E isso é uma boa altura para fazermos as pazes com os nossos pais e tomarmos consciência que, ok, jamais os meus filhos me amarão como eu os amo, mas provavelmente os meus pais amaram-me tanto quanto eu amo os meus filhos. E fizeram da melhor maneira que conseguiram. Exatamente. E tudo o que fizeram foi por bem. E com as ferramentas que tinham também. Exato, e com as circunstâncias que tinham, o nível de consciência, os recursos, tanta coisa. E eu sou filho de uma geração que quase não fazia terapia e desenvolvimento pessoal e leituras, esquece. Por isso, de certeza que eu trouxe essa bagagem com caruncho, porque eles de facto não tiveram, era uma altura, as vicissitudes não fizeram essa terapia, não resolveram tanta coisa. Não. E o melhor que tu tens a fazer é imaginar os teus pais, os teus avós e os outros que estão lá para trás e dizer sim. Sim, obrigado, e agora eu sigo o meu caminho e faço a minha maneira. Mas todas as probabilidades, há aqui uma coisa gira, que às vezes as probabilidades da vida e da biologia, e até roça a ciência, se bem que eu não gosto muitas vezes, mas a ciência às vezes dá um chão. E na ciência fala-se em probabilidades. Qual é a probabilidade de eu estar aqui, esta figura, a pensar desta maneira? E por isso eu agradeço tudo lá para trás. Foi aqueles que lutaram e venceram e quiseram mais um filho. Não é? E se eu andar para trás... É a coragem de seguir a vida adiante. Exatamente. E eu sou essa escolha. Então tu olhas para trás, muitas vezes a pessoa traz um tema numa constelação que é uma disfunção qualquer que está a acontecer no trabalho.
E a constelação mostra que isto era uma lealdade invisível com um antepassado qualquer lá para trás. Que é um Lá para trás, lá capacete de para trás. ferro na Primeira Guerra Mundial. Para aí. Por aí. E é super importante poder-se olhar lá para trás e dizer obrigado, a vida veio desde ti até mim. Ou seja, esses são os bons pombos correios. Sim. Ui. Tinha que haver um bom pombo correio. Há um mau pombo E correio. depois precisas dizer, a tua dificuldade fica agora contigo, a tua história fica agora contigo, eu sigo leve e livre para fazer Claro. à minha maneira. E eu vou fazer valer a pena, porque a vida começou aí contigo Sim, sim. e agora chegou até aqui, e então a tua dor não foi em vão, eu faço valer a pena. E aí vais com a garra toda. Olha, A pessoa mas eu- sai sempre de uma constelação mais leve, com mais energia, com mais ganas. Mas eu queria alterar aqui o nosso semi-título, Ok. porque pombo correio é um eufemismo. Eu acho que estes miúdos são verdadeiros joguetes. São jogados por uma posição. E então, agora imaginando até numa separação, não é? Mas sem consciência. Eu sei. sem consciência. Sem consciência. Mas o que está a acontecer à criança, que é o que me interessa realmente, o que está a acontecer à criança é, de facto, a sentirem-se entre uma coisa e outra. Sim. Quando, no caso da separação, existem dois lares que ele, criança, olha como sendo o lar dele. O lar dele só está em duas casas. Sim. Ele continua a ver o pai e quer ver o pai, mesmo na separação, a tratá-lo da mesma maneira, que a sentir o mesmo cheiro. E a mãe, e quando eles se sentem pombos correios, depois de uma separação, ou seja, era algo que não acontecia enquanto estavam juntos, mas passa a acontecer quando se separam, ele estranha, ele diz, isto aconteceu uma diferença, agora isto ficou pior. Sim. Porque eu penso que não é a separação de duas casas que traumatiza as crianças. Não, de todo. É a diferença que acontece. Sim, e são estas dinâmicas disfuncionais dos pais. Porque se os pais tiverem um divórcio maduro e respeitoso e que aceitam os dois lados, que o amor de alguma forma acabou e que ficam O melhores. amor entre eles, porque Sim. com os filhos não Não, acabou. jamais. E que é mais leve para todos, cada um seguir o seu caminho, as crianças lidam perfeitamente bem com isso. Há sempre uma vontade intrínseca de ver pai e mãe juntos, de ver pai e mãe bem. Porquê? Porque nós somos resultado de um óvulo e de um espermatozoide. Logo, todas as nossas células têm metade pai e metade mãe. Claro. Eu sou metade pai e metade mãe. E quando me pedem, nestes joguetes, como tu estás Sim. a dizer, praticamente me encostam à parede e me fazem tomar um Tu partido, escolhe, exato. eu de repente vou rejeitar metade de mim. Se eu fico do lado da mãe e rejeito o pai, eu rejeito todo o Estás meu a lado dizer uma direito. coisa muito gira, porque não é só essa parte de agora tens que escolher, é também quando, por exemplo, o pai ou a mãe falam com a criança dizendo mal do outro Sim, pai. my God. E E às aí- vezes e falam aí- mal da pessoa que está com o pai ou com a mãe. E isso tudo. aí fora. Mas falando mal do outro pai, Sim, a criança sente isso que estavas a dizer. Então, se eu sou metade pai, metade mãe, estás a dizer mal de de metade de mim. E então eu rejeito metade de mim. Ai! E estas crianças são adultos coxos. Ou adultos enraivecidos. Pois. Isto dá para os dois lados sempre. Claro. Dá para te anulares e te encolheres e ires para a depressão. Ou não Ou aceitares dá-te e- para ires para aquela raiva que é a doer, Pois. é varrer tudo. Olha, terminámos aqui em grande, My God! em grande dor, mas eu acho que é importante, sabes, porque essa ideia central que chegámos aqui foi, de facto, os filhos são metade de cada um. Eu não daria metade porque também há ancestralidade para trás, Sim. mas pronto, há uma boa parte do pai, uma boa parte da mãe. E o melhor é ter E isso um em dizer paz. mal do outro é dizer Não, mal não. de uma parte É. da criança e ela não sabe o que fazer com aquilo. É dizer eu rejeito o pai em ti. Ou eu rejeito Pois. a tua mãe em ti. Exatamente. Essa tua metade não serve para nada, deita fora. Meu Deus. Já estamos a terminar, porque nós ficávamos... Aliás, vamos ficar aqui Vamos, até... vamos. Vamos continuar. Mas espero que tenham gostado, perceberam, de facto, a ideia central. Vamos estar a trazer, de facto, aqui mais umas coisas
que nos preocupam e que estão a tornar os lares doentes e as relações entre pais e filhos, quer ainda a coabitar, quer às vezes também em ambiente de separação. Espero que tenham gostado. Maria, é para continuar, não é? Let's do this. Vamos iluminar. Trazer consciência aos Vamos lares. iluminar, vamos ajudar a iluminar. Vamos. Está bem? Então vá. Até à próxima.